Bem, boa noite, irmãos. Senhor vos abençoe. Nossa leitura nesta noite para a nossa meditação, antes do nosso período de oração, está no profeta Joel, capítulo 2, verso 23, depois no capítulo 3. Quero fazer nesta noite um pequeno comentário a respeito do fim. E toda a mensagem do Mombrana aponta para o fim. Eu gostaria muito, possivelmente nesta semana, e eu creio que é um assunto muito pertinente, e que a igreja deveria estar bem familiarizada, bem conectada, né, com esses ensinamentos do tempo do fim, da hora final. Você pode observar as pessoas não crentes, como sempre eu trato com esse tipo de gente, dado o meu trabalho aí fora, eles estão como que impactados. Hoje mesmo eu fui fazer um trabalho vendo uma documentação da igreja, um advogado que cuida dessas documentações, e eu não fui com o meu carro, por ser um lugar difícil de estacionar, fui de Uber, um senhor bastante esclarecido, não crente, né? Ele disse para mim assim: nós estamos já no mês 7, e para mim, este ano, eu estou correndo atrás do tempo para dar uma resposta às necessidades, para dar uma resposta às lutas que nós temos, dos meus compromissos. E eu creio que já passamos mais do meio do ano e eu não consegui fazer isto. Eu não sei, não estou entendendo porque o tempo é tanto e a gente corre tanto atrás do tempo e não dá conta de vencer. Isto já há longo tempo, sabemos que é profético, dias abreviados, tempos surpreendentes que nós estamos vivendo, porque sempre tem uma surpresa, e surpresa quer dizer coisas que acontecem inesperadas, coisas inesperadas, e sabe que quando comecei a ouvir esse senhor, eu pensei comigo, para você levar uma notícia nos dias de Paulo, era através de camelo, lombo de animais, de um continente para o outro, de uma cidade para outra, não chegava da noite para o dia. Não era uma coisa assim que acontecia. E outra coisa que eu observei também, lendo os ensinamentos de Paulo em suas cartas, você pode observar que Paulo nunca ficou mais de um ano para levantar uma igreja. Eu tive observando por onde ele passou, parece que o maior tempo que Paulo teve no lugar foi 2 anos, se eu não me engano. E a igreja ficava estabelecida ali, e quando ele voltava, já tinha um povo formado, e quando ele saía, já deixava alguém para cuidar daquilo, como ele fala de pastores, e que ele deixou bispos, a Bíblia chama de bispos, e a gente vê que o povo captava muito fácil a mensagem de Paulo, para o dia de Paulo, para a era de Paulo. Minha gente, eu fiquei pensando, nós não somos de ontem na mensagem. A mensagem chegou no Brasil por volta do ano 71. E a mensagem
chegou para todos nós aqui, há muitos, mais de 20 anos, outros mais de 30 anos. Sabe que isso é temerário? Que tem pessoa que não cresceu nada, absolutamente nada. Muitos não nasceram nem de novo. Com todos esses anos de ensinamento, poucos têm o batismo do Espírito Santo, e que estamos empreendendo é levar a igreja ao batismo do Espírito Santo, é levar o povo ao novo nascimento. Mas tem que haver uma disposição, uma entrega, um desejo das pessoas se reunirem, vir adorar o Senhor e ter experiências com Deus. Parece-me que a situação é tão caótica, tão complicada, que o materialismo tem tomado lugar das coisas espirituais. O nosso comodismo tem tomado lugar, o celular, os meios de comunicação têm tomado lugar da oração, as coisas curiosas. Porque você pode observar o que vem através desses meios de comunicação, que é o celular, e quando eu falo celular, o celular hoje é um computador, né? Você tem quase todas as matérias no celular que você tem no computador. Parece que isto tem tomado todo o tempo do povo para meditar, para orar, e depois corre atrás do tempo para dar conta da responsabilidade que eles têm por diante no trabalho, o que quer que seja, ou na escola, e outra parte do tempo, mata o tempo olhando para a tela, ou do computador, ou do celular. E eu estou dizendo isso porque eles não caem a ficha que é um engano, é um engodo, é uma maneira que Satanás está usando para você perder o companheirismo e a comunhão com Deus. Sorrateiramente ele vai, como se diz, ele vai alavancando o propósito dele e vai solapando. E quando vê, você está na margem do rio e já foi embora. Numa curva de rio, quando as águas começam a atingir o barranco do rio, e às vezes tem uma grande árvore naquela curva, você passa por ali e vê que era grande árvore naquela curva de rio, e a água está batendo naquela curva, porque ela vem, a correnteza vem, e ali faz uma curva e atinge mais um lado. E mais tarde você passa por ali e aquela árvore não existe mais. Ela foi solapada com o tempo, foi se desgastando, e de repente acabou toda a firmeza que tinha por baixo dela, e ela caiu no meio do rio, está no fundo das águas, e você não vê mais aquela árvore. Quem viveu ao lado de rios, como eu vi, sabe, e tem essa experiência. Assim está acontecendo. Tem muitas pessoas caindo na margem do rio e desaparecendo. Por quê? Porque não está percebendo que está sendo solapado, está sendo atingido. A qualquer momento ele cai, naufraga e não levanta mais. E seria tão bom que essa gente se despertasse para uma vida de leitura, de oração, que a igreja se reunisse em todos os cultos para adorar a Deus, todos os cultos, de quarta, como temos aqui, culto de oração, sexta,
sábado, né? Ou seja, domingo. E eu tenho culto sábado e domingo, 2 cultos de manhã e à noite, e tenho na sexta aqui, e assim por diante, eu tenho cultos quase todos os dias. Mas eu falo os cultos oficiais da igreja. E sendo um tempo que as coisas passam tão rápidas, porque é o que eu estava dizendo, para levar uma carta, para levar uma notícia de uma igreja para outra, demorava a chegar, não tinha meios para chegar rápido, era navio, barcos, lombo de camelo, cavalo, e demorava a chegar. Mas hoje, o que o irmão José Brana prega, domingo de manhã, em Jeffersonville, está aqui, na mesma hora no Brasil, e muitos estão traduzindo. Que eu vi prega em Tobago, nem imediatamente, simultaneamente está no Brasil, tá? E o que nós pregamos aqui no Brasil, simultaneamente, imediatamente, se encontra lá na sua casa onde você está. Esta facilidade levou muitos se acomodar e acha que é isso mesmo, sem ter o discernimento que o caminho não é esse, sem ter o discernimento que o Senhor levantou uma igreja e pessoas se reúnem ao redor da palavra para adorá-lo, para buscar sua presença. Foi assim na igreja primitiva, foi assim que aconteceu todos os tempos da igreja. Porque agora há uma grande facilidade de ter todas as informações do mensageiro que Deus enviou. Por um lado, você vai atingir uma semente eleita que por outros meios nunca ela seria atingida, dado o lugar que ela vive, a região remota que ela vive. Por outro lado, leva uma multidão ao comodismo através desse meio de comunicação chamado internet, com tanta facilidade que as pessoas se acomodam, cruzam os braços. Né? E tem aqueles que acham que até demais, né? Que nem mais precisa ir à igreja, ele sabe muito. Quem acha que sabe o suficiente, sabe muito, deveria ter fé para o rápido. Deveria estar manifestando a fé de ressurreição. Deveria estar manifestando a fé do pai Abraão. Deveria estar fazendo algo grandioso, já que conhece tanto. Mas o seu conhecimento, por acaso, tem sido traduzido em fé, transformado em fé? O seu conhecimento é somente intelectual? O que mais temos são pessoas intelectuais. E quando você escuta alguém falar, pregar pelo Espírito, causa até uma estranheza. Porque fazer a leitura do Espírito Santo não é através da mente. Não. Você não faz a leitura do Espírito Santo do que ele está falando, ensinando com a mente. Você vai encontrar tropeços, vai encontrar momentos difíceis, e você fala, mas algo está acontecendo ali. O Senhor Jesus falou 6 horas com os 2 discípulos. Eles não podiam entender. Ele discorreu as profecias, tudo que falava acerca do Messias. 6 horas eles caminharam juntos. Mas uma coisa tinha, algo estava queimando a alma deles. Algo estava acontecendo com eles que eles não conseguiam ver com os olhos, mas aqui queimava. Aqui tinha algo acontecendo. Algo acontecia, até que o Senhor entrou na edificação e revelou a eles no partir do pão. Correto? Até que isso aconteceu. Mas veja, era a língua do Espírito, porque quem estava pregando era o próprio Senhor Jesus Cristo.
não era uma leitura intelectual. Eu tenho lido muitas, dezenas de matérias. Gente, eu sou um homem que sempre aconselho as pessoas a ler a mensagem, ler a Bíblia, mas tem certas matérias que é melhor que você evite ela, porque você vai fazer muita confusão. Vai ficar muito difícil de ler certas matérias, tá? E a gente tem muito temor. E eu tenho temor de passar qualquer coisa que não ajude o meu povo. Eu tenho temor de trazer uma mensagem para vocês que cause confusão. Porque o Senhor não nos levantou para causar confusão na igreja. O Senhor nos levantou para esclarecer, para dirimir, tirar, exaurir as nuvens e trazer a luz sobre a palavra. Amém? Então nós vamos ler sobre a Bíblia, falar um pouquinho aqui na mensagem, o rápido, o quanto o Senhor permitir que eu fale, tá? Antes de eu falar isso, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o assunto que é impressionante e que nós devíamos meditar neste assunto, não vou falar sobre isso pontualmente nesta noite, mas eu virei falar isso muito breve. Nas eras da igreja, lá no resumo das eras, no parágrafo 45, o irmão Branham abre o assunto assim, vem falando de Laodiceia, de Pentecostes, ele disse: agora, sendo que este último capítulo é dado para traçar as duas igrejas e os dois espíritos desde Pentecostes até a consumação de cada uma delas. Tomaremos estas últimas páginas para mostrar isto na era de Laodiceia. Esta era começou um pouco depois da entrada do século XX, sendo que haveria de ser a era em que a igreja verdadeira regressaria a ser a noiva como era no dia de Pentecostes. Sabemos que de fato tem que haver um regresso do poder dinâmico. Os crentes sentiram isto em seus espíritos e começaram a clamar a Deus para que lhes desse um novo derramamento, como houve no primeiro século. O que parecia ser a resposta veio quando muitos começaram a falar em línguas e a manifestar dons do Espírito. Então foi crido que isto era o que por tanto tempo se havia esperado, a restauração. Não foi isso, porque a chuva tardia só pode vir depois da chuva temporã. A qual é a chuva da primavera, ou seja, a chuva do ensinamento. Então a chuva tardia é a chuva da colheita. Como podia isto ser a coisa verdadeira quando ainda não havia vindo a chuva do ensinamento? O profeta mensageiro que haveria de ser enviado para instruir ao povo e converter os corações dos filhos aos pais pentecostais ainda não havia vindo. Assim, o que foi ensinado a ser a restauração e a vivificação final para o rapto não tinha vindo. Nisto houve uma mistura dos injustos participando de bênçãos espirituais e manifestações do Espírito Santo, como tenho mostrado a vocês.
Também nisso houve poder diabólico, sendo que houve homens sob o controle de demônios, embora parecesse que ninguém se dava conta disso. E logo, para provar que isso não era o verdadeiro, estas pessoas, mesmo antes que uma segunda geração tivesse surgido, organizaram-se, escreveram as suas doutrinas, não baseadas nas Escrituras, e edificaram suas cercas, assim como fez cada grupo anteriormente. Recorde, Judas estava sobre a terra ao mesmo tempo que Jesus estava. Cada um deles veio de um espírito diferente. Como a morte, cada um foi para o seu próprio lugar. O Espírito de Cristo, mais tarde, veio sobre a verdadeira igreja. O espírito de Judas veio sobre a falsa igreja. Está exatamente ali em Apocalipse, capítulo 6, do versículos 1 ao 8. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como voz de trovão, vem e vê. O que eu queria dizer, quando você escuta chuva temporã, é chuva que você está plantando. Você planta e não chove, a sua lavoura não nasce. A semente não vinga. Chuva temporã. Chuva serôdia é a chuva da florescência da primavera. Quando já cresceu a planta e já está cheio de flores, é a chuva serôdia. E em seguida, continuando, vem a chuva tardia, que é a chuva da colheita. A chuva serôdia, o profeta chamou de chuva de ensinamento, que foi quando surgiram as denominações e Billy Graham atingiu o mundo, Oral Roberts atingiram o mundo. Esse foi chuva de ensinamento, foi a primavera, o profeta disse. Mas logo que eles começaram, estendeu e o mundo começou a crer de uma maneira denominacional entre as igrejas do mundo, os batistas e pentecostais. Deus enviou a chuva tardia, a chuva da colheita, que foi o profeta mensageiro. A chuva da colheita, para colher aqueles que tinham recebido Cristo, tinha sido ensinado, agora tinha que vir um ensinamento para colher esta semente. E o profeta diz assim: passou a chuva temporã da semeadura, passou a chuva serôdia, e agora estamos no fim da chuva tardia, que foi a abertura da palavra. Eu acredito, que bem uma dezena, se for tomar todas as mensagens que o profeta diz sobre isso, eu pregaria 1 ano sem parar, porque é uma lista sem tamanho. Mas tomando os pontos sobressalentes, e se nós dermos crédito ao que disse o irmão Brana, tudo que já passou, a chuva temporã, a serôdia e a tardia, está tudo terminado. O que as pessoas interpretam sobre isso, eu não sei. Haverá uma manhã. E uma manhã rodeada, juncada de surpresas. Para aqueles que fizeram um caminho para serem surpreendidos. Mas,
como Deus sempre teve um povo atento à sua voz e respondeu: presente, Senhor, estou aqui, vai ter alguém para ele levar para casa. Amém? Vamos ler a Bíblia? 2:23 está escrito assim: Vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque é ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporã, a serôdia no primeiro mês, e as eiras e os lagares transbordarão de mosto, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta, e o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. 3. Porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo, da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. E lançaram sorte sobre o meu povo, e deram um menino, e venderam um menino, uma menina, por vinho para beberem. Amém. Pode sentar. Depois, eu faço, se der tempo, eu faço comentário aqui. Não vou falar sobre a chuva. Vou falar sobre esse acontecimento aqui, ó. Eu quero que vocês que estão me escutando, que me chamam de pastor, e aqueles que me consideram como pastor, porque eu sou seu pastor, porque você entrega os seus dízimos nesta igreja e toma comunhão nessa igreja. E outros me consideram como pastor, porque conhece o que eu prego, o que eu ensino e a minha postura como crente na mensagem. A esses eu estou falando nesta noite. Tenho bons amigos, grandes amigos, principalmente no sul, em São José dos Pinhais, nosso irmão, amigo, companheiro, irmão Hélio. Tenho amigos no Mato Grosso, tenho amigos no estado de São Paulo, no norte, nordeste e fora do Brasil. Porém, eles têm discernimento de chamar o seu pastor de pastor, e tem discernimento de considerar outros homens íntegros como verdadeiros ministros também, porém não são ovelhas, mas têm a mesma consideração. Isso é muito importante, que ninguém é pássaro raro, ninguém tem uma mensagem especial. Quem tem a mensagem, Deus enviou, William Branham. Ele sim. Se Deus não enviasse William Branham, nós perguntamos, o que nós estaríamos fazendo nesta noite? E eu, como pastor, o que eu estaria pregando? Eu não tenho direito de deturpar a mensagem pura e santa daquele que entregou a sua vida e morreu precocemente por causa da palavra. Para hoje termos uma igreja muito mais confortável do que foi nos dias do irmão Branham, e ter muitos mais recursos tecnológicos do que ele teve, para sentarmos e ouvir a palavra. E muitos
se dão o luxo de não ter nenhum interesse nisto. Eu, você, nós amamos o Senhor. Nós amamos o profeta que Ele enviou. Amém? Respeitamos, consideramos, porque Ele trouxe o assim diz o Senhor. Quando nós ficamos indiferentes para a mensagem que o Senhor nos enviou, você não pode dizer que você é amigo do irmão Branham. E quem não é amigo do profeta, quem não é amigo do profeta, não pode dizer que é amigo de Deus. Que amigo do profeta é amigo de Deus. Como foi Davi, um homem segundo o coração de Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Então nós somos filhos de Deus. Nós somos servos de Deus. Somos amigos de Deus. Se somos amigos de Deus, nós somos verdadeiros companheiros nesse tempo escuro que estamos vivendo. E o profeta diz, em minha mensagem na Califórnia, quando pensei que jamais voltaria, que a cidade de Los Angeles se afundaria sobre o oceano. E assim diz o Senhor, assim será. Essa cidade tem chegado a seu fim, já não há esperança. Em qual hora? Em qual hora? Eu não sei. Eu não sei quando, porém certamente se afundará. Em poucos dias depois, aquele dia 29 de abril de 1965, o dia que ele pregou lá, que ele estava lá, começaram os terremotos, e muitos de vocês, os homens, recordam quando estávamos ali de pé, junto àquela pedra, quando desceu aquele anjo, e houve fogo e luz caindo do céu, em todo o derredor da pedra, onde estávamos. Ou em 3 trovões fortes, e logo disse, o juízo vai cair sobre a costa ocidental. Pois, 2 dias depois, o estado ocidental. 2 dias depois, quase afundou o estado do Alasca. Recorde, o mesmo Deus que disse isso, também disse que a cidade de Los Angeles está sentenciada, está no fim. Eu não sei quando, eu não posso lhes dizer. Eu nem mesmo soube o que o havia dito até depois, quando estava fora, e busquei nas Escrituras, e vi onde Jesus disse, e tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Mateus 11 e 23. Agora, você, para ter uma ideia desta profecia, ele falou no 7º selo, eu quero ser bem rápido aqui, é esta mudança. Você pode ler São Mateus 24 e 31. Se não terminar isso hoje, a gente termina na sexta-feira. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus.
Isso não é gentil. Viu? Isso é judeu. Quem são os seus anjos? Que ele enviaria? Elias e Moisés. Deixa eu ler aqui agora aqui. O sétimo, 173, 74. Este período entre o sexto e o sétimo selo, que ele chama estas pessoas citadas por Jesus em Mateus capítulo 24, 31, que acabamos de ler. Vejam as trombetas aqui, as duas testemunhas. Quando a trombeta soar, a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Uma trombeta soa. Observe você, uma trombeta soa. Ele disse, toque a trombeta agora. E observe aqui no versículo 31. Ele enviará os seus anjos, não um, veja, dois deles, com rijo clamor de trombeta. E o que é isto? Quando Deus está pronto para falar, há um som de trombeta. Esta é sempre a sua voz. Está chamando para a batalha. Veja, Deus fala, estes anjos virão com o som da trombeta. Todos os selos foram abertos para nós. E Deus nos reuniu através de 7 selos. E Deus reúne Israel através de Elias e Moisés ao som dessa trombeta, a 7ª trombeta, como está escrito. Agora, esse povo judeu é reunido, é ajuntado dos 4 ventos da terra. Então, nem todos que estão em Israel são judeus, são 144 mil. Daquele povo todo, tem 144 mil que não se contaminou com mulher. Isso significa que não se envolveu com denominação. Agora, esse povo que está unindo aos Estados Unidos, não está unindo ao povo evangélico, que é a marca da besta. E eu tenho mais passagens aqui, que o profeta disse que Israel fará um pacto com a besta. Ele disse, a nação irá fazer. Ele disse, mas os 144 mil não irão fazer. Está aqui exatamente, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou, é melhor, quer ver só? Eu vou ler isso. 171 do 7º selo, tá? 171 do 7º selo, vamos prosseguir com o rápido aqui. Observe os 144 mil judeus eleitos não se inclinam à besta. Seu denominacionalismo não se inclinam, ou a estátua, ou qualquer coisa, embora sua nação tenha feito o pacto. Embora Israel fez o pacto, mas eles não têm parte no pacto 171 do 7º selo, tá? E ele disse, embora a nação tenha feito um pacto com isto durante aquele tempo, Israel está num pacto, mas aqui estão 144 mil que não farão isto. Estes são os eleitos. A gente pode correr todas as mensagens do irmão Brana, principalmente
de 1960 em diante, das eras, 70 semanas de Daniel, Apocalipse, desde o primeiro até lá o 4, você vai encontrar a coisa encaixando perfeitamente, tá? Perfeitamente. Se você voltar aqui, você vai ver o que aconteceu lá naqueles dias, nos dias de Jezabel, nos dias de Acabe, que ali são os dias da América, o profeta disse. Israel tinha entrado em sua terra. Israel tinha tirado os inimigos da frente. Israel estava livre nos dias do grande comando de Josué. Agora, sabe o que ocorreu? Mais tarde, levantou-se este homem chamado Acabe, que contraiu casamento com Jezabel, que era uma idólatra, e Acabe caiu, foi levado pela religião de Jezabel e levou Israel à apostasia e adoradores de ídolos. América, em julho de 1774, eu creio, eles saíram da Inglaterra porque a fogueira estava acesa noite e dia, perseguição implacável, chamados puritanos, saíram da Inglaterra e vieram para uma nova terra. E a terra ajudou, diz as Escrituras, manter aquele povo lá. E lá eles estabeleceram, tiveram guerra, tiveram lutas, mas limparam a terra e estabeleceram uma poderosa igreja na América, que veio cair abaixo a partir do governo do John Kennedy. Aí o mundo entrou na América. Aí as igrejas caíram na apostasia. Foi a plena falência da igreja. A igreja pentecostal e a igreja batista no comando de Billy Graham e a pentecostal no comando de Oral Roberts. Mas quando aquilo estava acontecendo na América, Deus levantou um profeta. Enquanto Jezabel e Acabe estavam matando, estavam como matou Nabote, e estava levando Israel à ruína, Deus levantou Elias para encarar aquele sistema de Jezabel. Um homem só foi lá no monte e chamou fogo do céu, desafiou os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, o homem que sustentou a viúva, sim, o homem que Deus tinha levantado, Elias o Tisbita. Ninguém sabe quem foi seu pai, ninguém sabe quem foi sua mãe, ele era de Gileade, Tisbita de Gileade, e ninguém conheceu a família dele, um homem apareceu do deserto. Ninguém dava um centavo por ele, mas quando ele abriu a boca, ele trouxe seca na terra por 3 anos e 6 meses. E Deus sustentou à beira de um rio chamado Riacho de Quirite. E quando os corvos não foram mais lá e o riacho secou, ele foi na casa de quem? Da viúva. Agora na casa da viúva tinha água, tinha azeite, tinha farinha, porque Elias estava lá. Nesta casa que Deus levantou neste tempo para sustentar essa igreja, tem azeite, sim, tem água viva, que é a sua palavra, amém? E tem farinha, tem a palavra para alimentar a alma eleita, porque Elias trouxe a mesma mensagem, é o mesmo Elias, é o mesmo Espírito. Minha gente, você não precisa ser muito inteligente para entender essas coisas. Você não precisa ser muito inteligente para saber o que está acontecendo agora. Você não precisa ser muito sábio para entender, porque muitas pessoas
não consegue comer desta panela, não consegue comer esta farinha, não consegue pôr o azeite e misturar. Não adianta ter azeite e não ter a farinha e não ter o azeite. Você tem que ter os dois e misturar os dois. Para fazer um bolo, para fazer a palavra, amém? Aonde Elias tinha água para beber com a viúva? Não sei, mas tinha. Da onde você tem isso, pastor? O mundo não conhece isso. Os seminários não conhecem isso. Os grandes sábios não conhecem isso, eles não sabem nada, da onde está fluindo, da onde vem esta fonte. Ela desceu da glória, ela veio do céu, ela veio aqui na terra, veio dar água para a semente, dar comida para a semente, separar a semente, amém. Lógico que eles não irão fazer esta leitura, eles não conseguem ler. Porque para você ler o que está escrito na Bíblia, tem que se ler entre linhas, tem que ler pelo Espírito e não pelo seu intelecto. Se Deus precisasse de doutor na mensagem, eu estaria desarrumado, viu? Nós estaríamos em dificuldade. Mas até aqui vocês viram, não viram? Eu creio que vocês guardaram o que eu falei, não guardaram? Amém? Você prosseguir um pouquinho aqui. E tu, assim, agora, como que 150 anos depois da profecia, Cafarnaum está no fundo do mar? Sodoma estava afundada na terra. Cafarnaum hoje em dia está também afundada no oceano. Aquele mesmo Espírito de Deus que disse e fez todas estas coisas, disse nessa ocasião: ó cidade de Cafarnaum, que te chamas pelo nome de anjos, referindo-se a Los Angeles, te chamas pelo nome de anjos, dos anjos, Los Angeles, como tens exaltado até os céus, a mesma rota e semente de Satanás, vê você? Te tens exaltado para pregadores, é um jazigo. Homens bons vão ali e morrem como ratas. E tu te chamas pelo nome dos anjos. E se as grandes obras que têm sido feitas aqui houvessem sido feitas em Sodoma, estaria ainda hoje. Porém, a tua hora tem chegado. Observe bem. Se não tem chegado, então eu sou um falso profeta. A lista pronta para o juízo. 125, rápido. Isso dá sono. Já li isso, pastor, na mensagem. Você não leu só isso, não. Você leu muito mais do que isso. Só que não resolveu o seu caso ler. Pastor, sobre esse juízo que o profeta falou, Apocalipse 16, aonde ele jogou a pedra, o sétimo anjo, e trouxe juízo na terra, falou aqui, que fogo desceu naquela hora, desceu um torvelinho, 2 dias o Alasca estava afundado, assim, como o Alasca afundou, assim assim diz o Senhor, também Los Angeles será afundada. Assim como o Senhor queimou Sodoma, Ele vai queimar este reino gentil, não vai sobrar nada, só vai ter cinza. Se Ele não poupou os ramos verdadeiros, que eram os judeus, que veio do próprio tronco da videira, Paulo disse, ele não vai te poupar, você foi enxertado. Me recordo daquela noite,
quando vi uma vista antecipada da noiva. Isso aqui me chamou muita atenção. Toda vez que eu leio isso aqui, algo acontece comigo. Algo acontece comigo. Eu, quando estou pregando, minha gente, e que você vê eu dar uma parada em certas horas, você não sabe para onde eu estou indo. Você não sabe o que está acontecendo comigo. Não, estou falando isso como um fanático. Deus me guarde de ser um fanático. Deus me guarde de impressionar as pessoas. Mas eu olho na igreja. Eu olho na igreja e me desespero. Porque eu pergunto para mim, como ficar quieto? Como ficar morto diante de tão grande revelação, de tão grande ensinamento, de tão grande livramento? Ele disse, me recordo daquela noite quando vi uma vista antecipada da noiva, vi um grupo de senhoritas vestidas corretamente marchando. Na visão, estava alguém a meu lado, e vi que passaram por este lado e logo deram a volta. E logo vi que passaram por este lado, tá? Por este lado, e logo deram a volta. E logo vi as igrejas subindo por outro lado. Apareceu a igreja da Ásia. Da Ásia, hein? Onde Paulo teve, hein? Da Ásia. E aí, irmão, você não imagina que sujeira. Que sujeira. Então apareceu a igreja da Europa. Tão imunda. Logo ouvi que vinha um som de rock and roll. Era a igreja da América. E não tinha nada de roupa, tinha algo como um jornal, algum papel cinza, que conservava junto ao corpo na frente, e bailando no ritmo do rock and roll, e a senhorita América, a igreja. E daqui, e eu estando de pé ali, em sua presença pensei, Deus, se unicamente pudesse escapar daqui, se de tudo que temos feito, isso é o que temos produzido, se é isso. E logo passaram aquelas mulheres mexendo-se para todos os lados, com cabelos curtos e caras pintadas, elas devendo ser virgens para Cristo. Quando passou, eu olhei a cabeça, ou seja, porque tão somente em ver a parte dianteira. Ele disse, voltei a cabeça para não ver a parte dianteira, pois a parte traseira era demasiadamente vulgar. Passaram e eu voltei e chorei. Tem gente que não chora. A desgraça está diante dos olhos dele, ele não chora. O profeta chorou quando viu aquilo. Quando você está pregando com a alma, e as pessoas não é capaz de colocar um vestidinho mais comprido, não é capaz de parar, de cortar o cabelo, e se veste com tanta indecência. E você sabe que essas pessoas não irão ter chance. E vou citar uma coisa rapidamente agora, só observe isso.
Não. Nós não devemos iludir com pensamentos próprios. O nosso pensamento tem que ser do Senhor. Pense, só uma afirmação. Eu vou abrir a oração nesta noite com o irmão Alex. Só uma afirmação. Aquela geração que crucificou o Senhor Jesus Cristo, digamos que tinha homens de 50 anos, de 60, de 70, de 80, sei lá quanto, mas também tinha jovem. A maioria daquela geração morreu antes de chegar o ano 96. Porque eles crucificaram Jesus em 33 para o ano 34. Tá? Não, para aí. Jesus nasceu no ano 3. Com mais 33 anos, daria 36 anos. 37 anos praticamente. Para o ano 96, quantos anos tem? 36 para 96. Quanto tem? 40? 40 é isso? 60? Então, a geração tinha morrido, a maioria. Os homens de 60 anos, lá do ano que Tito matou eles, que destruiu Jerusalém, os homens de 60 anos era jovens, era criança naqueles dias, e os demais já tinham morrido, dado a idade, né? A razão da idade. Porque Jerusalém foi destruída em 96. Mas escute uma coisa. Cadê aquela gente? Eles crucificaram a palavra em carne. E eles disseram que o sangue dele venha sobre nós. E eles morreram da morte mais tirana, de fome. Porque Tito sitiou a cidade, ninguém entrava, ninguém saía e não forneceu comida, morreram de fome, e tinha a profecia do profeta Jeremias, em Cantares ele falou sobre isso, que eles iam comer um outro, e comer um outro. Cozinhar e comer um outro. Ficaram loucos. Agora, os gentios, diz o profeta, eu os acuso de ter novamente crucificado a palavra. A palavra foi crucificada, ele fala, e aonde ela leva as suas maiores lancetadas são nos púlpitos. Crucificaram com dogmas, com doutrinas erradas. O mundo religioso crucificou a palavra. Se os judeus não tiveram chance, se nos dias de Hitler morreram 6 milhões, porque eles disseram que o sangue dele venha sobre nós, nossos filhos. Então Deus não vai queimar os gentios. Gentios é bonzinho, né? Não vai queimar, não, né? Os gentios não vai ser queimado. Os judeus foram mortos 6 milhões por Hitler. E sabemos que eles chamaram aquilo para eles. Eles morreram quando no sítio de Jerusalém, chamando no ano 70. Mas a história, ela cita ano 96 depois de Cristo. Tá? Deus não poupou o ramo verdadeiro. Como ele vai poupar esse povo gentil que está aí com milhões de pessoas, com as igrejas abarrotadas e fazendo o quê? Não tem nada mais profano e mundano do que as igrejas evangélicas de nossos dias. E o Senhor vai poupar esta gente. Não se engane, gente. Isso é estopa, diz o profeta, para a era atômica. Se é o meu filho, se é minha filha,
Se é um bebê de colo, lá dentro da cidade de Jerusalém não tinha criança, então leia Ezequiel 9. Não poupe crianças, não poupe velhos. É duro, mas é o que está escrito, é a palavra. Deus vai limpar a sua vinha. Vou terminar. Quando passou, eu voltei a cabeça, porque tão somente em ver a parte dianteira, pois a parte traseira era demasiadamente vulgar, e passaram, eu voltei e chorei, estando ali em sua presença. E ele, sabendo que eu era ministro na igreja, e isso era o que havia produzido, disse: ó Deus, não posso contemplar estas coisas, deixa-me morrer. Era bom clamar pela morte mesmo. Deixa-me morrer, Senhor. Se é isso. Que desespero tomou o profeta do Senhor. Deixe-me desaparecer. Deixa-me ser exaurido. Que eu suma. Se é isso que toda a vida que eu preguei produziu isso. Se for para eu, pastor João Henrique, produzir mulher de cabelo cortado na minha igreja, produzir pessoas mundanas na igreja, produzir adultos na igreja, infiéis na igreja, então que Deus acabe e tire o homem de cena. Você prega tão duro como pode, mas lendo a mensagem, quando eu prego assim, eu leio. Para dizer, o pastor João Henrique é um legalista, estou lendo. Quando é uma mensagem mais suave, de encorajamento, eu deslizo e deixo fluir a coisa. Mas quando é algo desse teor que está aqui, é melhor que alguém venha respaldar isso, para dizer que o pastor tomou isso. Não. Eu estou abrindo a palavra, mostrando Jezabel e Acabe, mostrando Elias no Monte Carmelo, mostrando Israel saindo do Egito, Josué limpando a terra com o povo, mostrando o que houve com os judeus em 96, em 1940, e agora o que será de nós, gentios? O que será de nós, gentios, com esta mensagem na mão? Em casa dormindo? Não, eu não aceito isso. Ó Deus, não posso contemplar essas coisas, deixa-me morrer, deixa-me desaparecer. E quando passou, cada uma continuava até certo ponto e desaparecia. E somente se ouviu o som delas. Logo ouviu algo como firme, adiante. Então olhei, e eis que vinha aquele grupo de senhoritas santas, exatamente como eram todas corretamente vestidas. Seu cabelo caindo ao longo das costas. Eram damas limpas, bem arrumadas, marchando segundo o ritmo do evangelho. Ela era a palavra, marchando no ritmo do evangelho. Parecia que havia uma de cada nação, enquanto as contemplava. Em vez de ir para baixo, subiram. E notei 2 ou 3 delas que estavam saindo da fila. E eu estava no quarto gritando, fiquem na fila. Ele saiu da visão e entrou no natural, e ele estava gritando no quarto dele, fiquem na fila, fiquem na fila.
Sabe minha última palavra nesta noite, para você que está me ouvindo? Me ouvindo? Fique na fila. Fique na fila. Fique na fila. Não saia, porque a hora tem chegado. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém.